paz do Senhor, primeiramente, né, para todos os irmãos, para todos que forem ver essa mensagem, né, participar dessa aula com a gente. Nós estamos aqui nesse período difícil, né, que a gente tem tido esse recurso de ter essas aulas assim, que o Senhor tem abençoado, né, os irmãos que têm proposto a fazer isso. E hoje nós estamos estudando, né, a nossa revistinha, esse trimestre está falando sobre o livro de Salmos. E hoje nós vamos estudar a respeito da lição 6, que diz que um chamado ao arrependimento. É uma lição muito gloriosa para as nossas vidas, que traz um grande ensinamento para nós, e eu gostaria de compartilhar nesse momento com os irmãos. Como eu disse, né, o título é Um Chamado ao Arrependimento, e o texto áureo dessa revista está no livro de Salmos, de número 51 e o verso 17, que diz assim: Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmo 51, verso 17. A verdade aplicada nos diz: o caminho da restauração espiritual passa pelo reconhecimento do pecado e, consequentemente, confissão e arrependimento. Nos objetivos da lição, irmãos, nós temos 3 objetivos, né, como de costume. O primeiro nos diz apresentar o contexto histórico do Salmo 51. O segundo nos diz revelar o caminho do arrependimento. E o terceiro, mostrar os pedidos do salmista a Deus. Os textos de referência que nós vamos aqui estudar nessa noite, né? Nesse dia, né? Depende da hora que você estiver vendo essa mensagem. Está no livro de Salmos, de número 51. Nós vamos ler o verso 1, o 2, o 7, 9, 12 e 13, que diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Então, essa aqui, né, irmãos, é a introdução da lição que nós vamos estudar nesse dia. A introdução, ela diz assim: nesta lição, abordaremos o contexto histórico do Salmo 51, bem como as consequências do pecado e a possibilidade da restauração quando há verdadeiro arrependimento. E aqui eu já quero dizer, né, que essa lição nos fala, né, de um caso que aconteceu na vida do rei Davi. Eu sei que quando a gente fala de Davi, muitos lembram daquele menino que lutou, que matou urso, matou leão, derrubou, venceu o gigante. É isso que as pessoas lembram. Mas esse homem também, com todas essas qualidades e com todas essas virtudes que ele teve na vida dele, que isso a gente não pode negar, esse homem foi como qualquer um de nós, sujeito também ao pecado, sujeito a cair e sujeito também a ser tentado esconder aquilo que ele fez, que nós vamos estudar aqui nessa lição.
mas nós sabemos que Davi também ele foi chamado como um homem segundo o coração de Deus. E nós vamos aprender nessa lição como ele pode ter sido um homem com todas essas qualidades e ter caído num pecado como foi o dele, é o que nós vamos estudar aqui. Esse Salmo de número 51 é quando Davi ele é confrontado por Deus, que ele peca e ele é confrontado por Deus. Então, nesse momento de confronto, ele faz esse salmo aqui. E o contexto histórico desse salmo, que está aqui no tópico 1, ele é lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 11. O tópico 1, irmãos, o caderno 1, o tópico 1 diz que o Salmo 51 ecoa a angústia causada pelo pecado e os sintomas nefastos da desobediência aos preceitos do Senhor. Mostra também o pecado de Davi, que lhe conduziu a um estado de completo esvaziamento espiritual e profunda angústia. Porque nós bem sabemos, né, que quando o pecado bate a nossa porta e que nós não temos força para rejeitá-lo, nós não temos força para correr dele, para escapar dele, para fugir, a princípio pode até parecer que é algo muito bom, que é algo prazeroso, mas nós sabemos que o fruto dele, né, aquilo que ele traz na nossa alma, nós que conhecemos a palavra de Deus, ele traz um peso enorme, sem contar também que por vezes, né, a gente faz alguma coisa que desagrada ou que entristece ao Espírito Santo de Deus, porque acontece, irmãos, de nós fazermos, nós somos seres humanos e nós somos propensos a isso. E muitas das vezes o adversário lança na nossa frente algo e a gente vai e comete um pecado contra o nosso Deus. Só que ele, em contrapartida, ele é acusador e ele usa isso nas nossas vidas também. Ele usa isso para depois lançar setas na nossa mente de que nós somos incapazes, de que nós não fomos fiéis. Mas a Bíblia ela é muito clara quando ela diz que se nós não formos fiéis, se nós formos infiéis, o Senhor ele permanece fiel para conosco, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Então, independente do que nós fazemos, nós sabemos que nós temos condições de ser perdoados pelo poder que há no sangue de Jesus, e nessa noite nós vamos falar a respeito disso. Diz aqui, né, que Davi, depois que ele comete o pecado, ele encheu-se de um vazio, né? Diz aqui, um esvaziamento espiritual e profunda angústia. É o que na maioria das vezes acontece. Em si, o pecado, na hora, quando eu digo pecado, eu falo de vários pecados que possa ser. Às vezes você conta uma mentira que é um pecado que não agrada a Deus. Naquela hora que você exerceu aquilo, pode que te trouxe um alívio para aquele momento, ou você se livrou de algo, mas quando o Espírito Santo que está na nossa vida, ele incomoda o nosso coração e ele nos diz que aquilo estava errado e que nós não deveríamos fazer aquilo, nós sentimos esse esvaziamento, nós sentimos essa angústia na nossa alma, né? E no tópico 1:1 diz as transgressões de Davi, é o que nós vamos começar a estudar agora, que vai falar sobre o pecado que Davi cometeu, que é o contexto desse Salmo de número 51. Em 2 Samuel, vemos o processo que antecedeu o pecado de Davi. Como que aconteceu? Naquele tempo, irmãos, os reis, quando aconteceu essa história na vida de Davi, os reis, eles deveriam sair e eles deveriam estar com a sua nação em guerra. E Davi, ele era rei. E por ele ser rei, por certo, ele deveria estar na guerra. Só que ele não foi. Ele passou uma responsabilidade que era dele, que era para ele fazer. Ele transferiu essa responsabilidade para Joabe. E Joabe foi para a guerra. Joabe foi
foi guerrear e Davi ficou no palácio. E a Bíblia ela é muito clara quando ela diz que Davi levanta da cama já tarde, ou seja, dá-nos a entender que além dele não ter ido cumprir aquilo que era para ele fazer, ele sendo rei, ele tendo passado a responsabilidade para outra pessoa, ele acordou da sua cama já tarde e ele subiu para o terraço, né? Como ele morava no palácio, por certo, a sua casa ela era mais alta do que as outras casas. Se a gente for ver em filmes, se a gente for procurar os palácios, como que era naquela época, a gente vai ver que tem a parte superior. E Davi sobe para aquela parte superior e quando ele sobe lá, já estava, né? A gente já vê que por ele não ter atendido aquilo que era para ele fazer, ele já estava ocioso, ele não estava fazendo o que era para ser feito. E ele sobe para o terraço e quando ele está no terraço, ele avista uma bela mulher e essa mulher ela está banhando. Essa mulher, ela é Batseba e ela está banhando e Davi olha para ela e Davi deseja ela. E aqui eu já quero abrir um parêntese. O que acontece muitas das vezes, trazendo isso para a nossa vida, né? Que nós estamos aqui para aprender. O que acontece? Principalmente, irmãos, nesses dias que nós estamos vivendo agora, que é dia em que as pessoas estão confinadas, estão em isolamento social, estão dentro das suas casas, às vezes sobra muito tempo para nós, né? E esse momento que sobra muito tempo, já tinha-se um ditado, né? Que os antigos diziam que a mente vazia, ela é oficina do diabo. Ou seja, a mente vazia, a mente quando ela não está cheia, ela acha brechas para poder ficar procurando coisas. Muitas das vezes, coisas essas que não vêm agradar ao Espírito Santo. E aqui vai um alerta para nossas vidas no dia de hoje. Nós estamos resguardados, cada um na nossa casa. Aproveite esse tempo da sua vida. Se aproxime de Deus, chegue mais perto dele, busque mais a presença de Deus, ore mais, consagre mais, jejue mais. Lute por aquilo que você tem conquistado diante de Deus, porque nós não estamos, né, nos cultos frequentes como a gente vai à igreja, mas a internet, que é uma bênção para quem sabe usá-la, né, ela tem nos aproximado. Nós temos aí os cultos online, tanto da nossa igreja como de outras igrejas, tem as lives, tem várias coisas que os irmãos têm feito, e essas coisas vêm para poder preencher realmente a nossa mente, para que nós não fiquemos tão ociosos. Nesse momento, nós precisamos estar blindados, com a nossa mente cheia de Deus, com a nossa vida, o nosso coração cheio de Deus, para que nós possamos resistir e sairmos dessa situação que nós estamos vivendo e sairmos do outro lado mais forte. E voltando aqui para a lição, aonde eu abri esse parêntese para falar sobre a ociosidade também nos nossos dias. Quando Davi ele olha para aquela mulher, ele deseja, a Bíblia diz que ele pergunta aos seus servos quem era aquela mulher. E a Bíblia também ela é muito clara, irmãos, quando ela diz que os servos de Davi, eles dizem para ela, essa é Batseba, a mulher de Urias, ou seja, ou em outras palavras, trazendo para a nossa linguagem hoje, ela é Batseba, porém ela é casada. E eles falam isso para Davi, mas mesmo assim, ele tendo olhado e ele tendo desejado e tendo sido alertado que aquela mulher era uma mulher casada, ele vai, chama aquela mulher e a Bíblia diz que eles deitam juntos, que eles têm uma relação juntos, e Davi despede ela vai para a casa dele, ele volta para o palácio dele, e ali na mente dele eu acredito que Davi não imaginaria o que iria acontecer depois. Eu acredito, no meu pensar, que ele imaginou, não, agora está tudo pronto, está tudo acabado e as coisas vão ficar como está. Só que num belo dia, Davi recebe uma notícia de Batseba, dizendo que daquela vez que eles ficaram juntos, ela engravida. Então ele pensa, como que ele iria fazer? Porque
o marido dela estava na guerra. Aonde que era para o rei estar em guerra, o marido dela, que era Urias, ele estava em guerra. Ele estava fazendo aquilo que os homens do exército fariam naquele momento. Então Davi, ele tem um segundo plano. Ele pensa, já que aconteceu isso, então eu vou resolver da seguinte maneira. E a Bíblia diz que ele manda chamar Urias e que Urias vem até ele. E a Bíblia diz que Davi conversa com ele, despede, manda para que ele vá para sua casa para ficar com a sua esposa, porque se eles ficassem juntos, as pessoas poderiam imaginar que aquele filho seria do marido dela, mas se ele estivesse em guerra e ela estava lá sozinha, por certo, quando essa criança nascesse, que gente é gente em todo tempo, né, irmãos? As pessoas fariam conta e veria que aquela criança não seria filha dele. Então, ou filho, né, que era um menino, não seria filho dele. E o que Davi faz? Quando Davi chama ele, Urias era um homem fiel, Urias era um homem temente. Ele chega e ele não vai para sua casa. A Bíblia diz que ele fica no palácio e ele dorme com os servos de Davi no palácio. E que quando amanhece o outro dia, Davi chama ele, Davi pergunta para ele, mas você não vem de uma guerra? E nas minhas palavras, você pode estar cansado, por que você não foi para sua casa? Por que você não ficou na sua casa? Você teria mais conforto. E ele diz, como que ele poderia ir para a casa dele, sendo que os irmãos dele, eles estavam em guerra, sendo que os irmãos dele, a nação dele estava em guerra. Ele sentia no seu coração que ele não era digno de usufruir de um luxo, enquanto os irmãos dele estavam lá trabalhando, estavam lá lutando pela nação. E Davi, não satisfeito com isso, porque ele tinha um plano em mente e ele queria executar esse plano dele, o que ele faz? Ele chama Urias para comer com ele e ele embebeda Urias. A Bíblia diz que ele dá bebida para Urias e ele embebeda e manda Urias para ir para casa, porque por certo ele pensou, ele bebe e ele vai para a casa dele e aí as coisas vão voltar ao normal. Só que mesmo tendo sido embebedado, né, pelo rei, porque eu acredito que ele não negaria aquilo que o rei estava propondo para ele. Afinal, irmãos, nós estamos falando aqui de um servo e de um rei. A posição social dos dois, dá para os irmãos imaginarem no contexto, no texto, imaginar a posição social dos dois. Então, ele não se negaria a fazer aquilo que o rei estava fazendo. Mas quando ele não volta para sua casa, Davi, ele fica atormentado com isso. Por quê? Porque, querendo ou não, o plano perfeito dele, né, o perfeito entre aspas, aquilo que ele planejou é frustrado novamente pela atitude de uma pessoa que era temente, a atitude de um homem reto e de um homem íntegro. E o que acontece depois disso? Davi, ele tem outra ideia. Então a gente vê aí que é uma sucessão de erros. O primeiro erro foi ele não ter ido para a guerra. O segundo era ele estar no lugar errado, na hora errada, né? E olhar e desejar e pegar aquela mulher para ele. A gente vai vendo na vida de Davi uma sucessão de erros que ele vai cometendo. Mas o que acontece? Quando ele chama Urias e ele não vai para a casa dele, ele tem uma outra ideia, que a vida dele vai ser uma vida de ideias. E a ideia dele naquele momento, qual é? A ideia dele é que ele escreve uma carta para Joabe, e essa parte chama-nos muito a atenção, irmãos. Ele escreve uma carta para Joabe e ele pede que quando estiver na guerra e que estiver no confronto mais forte, que os guerreiros recuem e que Urias fique à frente. O que me chama a atenção nessa parte, né, dessa história, desse contexto aqui, é que Urias, ele levou a própria sentença de morte dele. Davi, com todas as suas sucessões de pecados e de erros, eu acredito que ele estava completamente fora de si, né? Porque ele leva a própria
carta de morte. Acredito que se Urias, isso é um pensamento meu, que se Urias tivesse aberto aquela carta, talvez ele teria sido livrado daquela morte, mas ele foi um homem tão fiel que ele levou aquela carta do rei e ele nem abriu. Às vezes poderia até ter ficado curioso pelo que era naquela carta, né? Mas ele não abriu e ele chega e entrega para Joabe. E Joabe cumpre o mandado do rei. Quando eles estavam no momento de batalha mais travada, ele ordena que os guerreiros recuem e coloca Urias no campo, na frente, ou seja, quem está na frente, a probabilidade da guerra, do confronto, é de ir primeiro, é o mais atingido, né? E assim acontece. E aí Davi recebe a notícia que o plano dele foi executado com sucesso, né? Que nós vamos ver mais pra frente, que na verdade não foi com tanto sucesso assim. Ele pega aquela mulher, ele leva ela para o palácio, ele casa com ela. E assim, isso está falando aqui no tópico 1 e 1 fala disso, né? No tópico 1 e 2 fala do que? Esse tópico que nós falamos, o tópico 1 e 1. E o tópico 1 e 2 fala do fruto do pecado e fala do plano de Davi, que é o que nós falamos também, que Davi, depois de olhar, depois de desejar, ele pega a mulher e daquele ajuntamento ali nasce uma gravidez, surge, né, uma gravidez. E quando eles estão ali, Davi vai mirabolando os seus planos para que não chegue ao conhecimento de todos aquilo que ele tinha feito, porque muitas das vezes a gente faz alguma coisa, né, irmãos, e a gente acha que não tem ninguém vendo, mas ainda que aqui na terra às vezes ninguém esteja vendo, às vezes o pastor, o obreiro, a obreira, o irmão, a esposa, o esposo não vê, nós sabemos que há um Deus no céu e que os seus olhos, eles são como chama de fogo, e que nada passa batido aos olhos do Senhor. Ainda que aqui não tenha uma testemunha, assim como no caso de Davi, aqui não teve uma testemunha, mas o céu estava testemunhando. O nosso Deus testemunhou aquilo que Davi fez. E o tópico 1 e 2 fala sobre isso. E eu até achei muito interessante que aqui o comentarista da lição, ele fala assim: os frutos podem estar escondidos aos olhos dos homens, mas jamais estarão escondidos aos olhos de Deus. E aqui vem para a nossa vida nesse dia, ainda que não tenha testemunha ocular aqui, os olhos de Deus, eles são como chama de fogo. Às vezes a gente passa para trás a pessoa mais próxima da gente, mas o nosso Deus, ninguém passa para trás. Pensemos nisso nessa noite. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem nós havemos de tratar. O tópico 1 e 3, ele já nos fala do seguinte: Natã, o profeta de Deus. Depois de toda essa situação, irmãos, que Davi pega essa mulher, Davi leva ela para o palácio e os dois ali vivem, né, como marido e mulher. Essa mulher, ela tem, chega um profeta até Davi, que é o profeta Natã, e ele conta uma parábola. E essa parábola, nós sabemos, né, irmãos, o que é parábola, né? É uma história que serve de comparação. Então, ele conta, na história que o comentarista diz aqui, diz assim que o profeta Natã, ele chega até Davi, ele conta uma história. Ele conta uma história de um homem muito rico e conta uma história de um homem pobre. E ele conta a história que esse homem muito rico, ele tinha muitos bois, muitas ovelhas, e tinha um homem pobre que ele tinha simplesmente uma cordeirinha. E esse homem rico, ele olha e ele deseja
a cordeirinha que era do homem pobre. E essa história, irmãos, ela é contada para o próprio Davi. Esse mesmo Davi que eu estou falando aqui para os irmãos, de tudo isso que ele fez. Essa história é contada para ele e Davi se enfurece. Quando ele fica sabendo dessa história, ele fica bastante enfurecido. E ele quer saber quem é esse homem, porque ele acha que esse homem ele é digno de morte. E a Bíblia diz que com toda a autoridade, né, o profeta Natan diz para Davi que esse homem era ele. E assim nós vamos partindo para o tópico 2. Mas antes disso, eu gostaria de ler aqui um pedacinho do tópico 1 e 3, que diz assim: para Davi, a situação estava resolvida, porém não imaginava que seria recebido, visitado pelo profeta Natan, amando de Deus, e o pecado encoberto seria denunciado. Natan cumpre com habilidade o ofício determinado por Deus. Ele usa a experiência de Davi e conta uma parábola cujos sujeitos eram um homem rico que tinha muitas ovelhas e um homem pobre com apenas uma ovelha. As riquezas não impediram que o homem rico tomasse a ovelha do homem pobre. Ao ouvir a parábola, Davi irou-se, determinando que o homem deveria morrer e pagar 4 vezes o preço da ovelha. Nesse momento, Natan denuncia de forma direta que este homem era Davi. O que nós aprendemos com isso aqui? Nós somos servos de Deus, nós somos servos do Senhor, né? E nós estamos aqui para denunciar e para falar contra o pecado. O pecado, aquilo que era pecado no passado, ele continua sendo pecado hoje e a igreja está aqui para denunciar e para falar que é pecado e que continua sendo pecado. Nós não devemos, porque hoje em dia a sociedade quer nos fazer acreditar que nós estamos errados enquanto nós denunciamos o pecado e que eles estão certos. Mas nós fomos chamados para denunciar o que é pecado, continue pregando, é pecado e Deus não agrada e nós não devemos nos deixar corromper com o que dizem ou com o que pensam. Se você é servo de Deus, se você é serva de Deus e se encontrar diante de uma situação que você sabe que não agrada a Deus, diga que não agrada a Deus, se levante, ainda que seja dentro da sua casa, ainda que seja em qualquer lugar, se levante e diga: Deus não agrada, não é de Deus. Nós precisamos ter sabedoria ao falar essas coisas, ao anunciar isso, mas nós precisamos, irmãos, a igreja precisa de denunciar o pecado, a igreja precisa denunciar aquilo que não agrada a Deus. E no tópico 2, nós vamos ver aqui que o caminho do arrependimento. Nós já falamos que Natan chega e conta a história para Davi e que ele fica indignado, né? Com aquela história que ele ouviu. Só que Natan diz para ele que aquele homem era ele. E agora nós vamos ver o caminho de Davi. Nós já vimos o erro e agora nós vamos ver o caminho de Davi para o arrependimento. O tópico 2 diz assim: nesta conversa, Natan relata os grandes feitos realizados pelo Senhor a Davi. No entanto, Davi se esqueceu de tudo isso ao ceder à concupiscência da carne. E eu quero abrir um parêntese aqui, irmãos. Nós somos servos de Deus, nós somos filhos de Deus por adoção. Jesus Cristo morreu na cruz, nos adotou como filhos, o sangue dele perdoou os nossos pecados. A Bíblia diz que ele nos escolheu, ele nos chamou, ele nos fez povo seu e ele nos fez ovelhas do seu pasto. Mas nós não somos isentos a viver situações em que o pecado bate à nossa porta. Nós não somos isentos de viver situações em que nós vamos ter
que lidar de frente com o pecado. E a nossa posição, aquilo que eu disse aqui para os irmãos, é denunciar, é não ceder. Quando Davi olhou, ele poderia ter olhado, porque ele não era cego, ele ia ver, a mulher estava lá tomando banho, ele ia ver, mas ele poderia ter deixado naquela hora que Deus falasse no seu coração e que ele lembrasse de toda a comunhão e de toda a intimidade que ele tinha com Deus. Mas como eu disse no início, ele era homem, era sujeito, e hoje nós estamos aqui aprendendo com o pecado dele, uma lição gloriosa que nos traz grandes ensinamentos. E a gente vê que ele se arrependeu dessa atitude. E assim é conosco. Nós podemos, muitas das vezes correr. Mas ainda que se acontecer de nós não conseguirmos, do pecado ele nos pegar, nós não podemos ficar enrolados com isso. Se errou, se pecou, levanta, bate a poeira, continua andando. O céu é logo ali. Jesus, ele veio para perdoar dos nossos pecados, porque como eu disse, muitas das vezes o acusador, o inimigo das nossas almas, o adversário, enquanto muitas das vezes a gente brinca, quantos brincam de ser crente, mas o inimigo ele não brinca de ser diabo. A Bíblia diz que ele veio para matar, ele veio para roubar e ele veio para destruir, e isso ele faz com excelência, ele luta. A Bíblia diz que no nosso lado, no nosso campo, ao nosso redor está os anjos do Senhor, mas que ao nosso derredor ele fica bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar. E tempo de crente, irmãos, ser pastor, ser um obreiro, ser um dizimista fiel, ser um ofertante, ser um cantor da casa de Deus, não nos faz isento de passarmos situações como essa. Davi, ele era rei, era o que tinha matado o gigante, era aquele que quando ele tocava a harpa, o espírito imundo da vida de Saul saía. Davi era o que recebeu a unção, ele tinha a unção de Deus na vida dele, assim como nós temos na nossa. Mas o pecado, irmãos, ele é pecado, e quando nós deixamos ele entrar na nossa vida, vai se formando uma sucessão de erros, vai se formando uma bola de neve nas nossas vidas, até que se levanta alguém, como levantou o profeta Natã, e tem ousadia e coragem de denunciar e de dizer que é pecado e chamar para o arrependimento. Continuando aqui, o profeta afirma que aquilo que tinha feito em oculto seria exposto como a luz do sol perante todo Israel. Logo, Davi se arrepende do seu pecado e pede perdão. E aqui nós vamos ver, irmãos, quando Davi ele se arrepende, como que vai acontecendo. Tópico 2 e 1, o reconhecimento e confissão do pecado. Davi declara: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Quando Davi diz isso, eu acredito que todo esse tempo, todos esses meses que foram passando, e que Davi, ele sabia, ainda que todas as pessoas que estivessem em volta não sabiam o que tinha acontecido, Davi, ele sabia. E a mente dele, porque eu já disse que ele tinha unção de Deus na vida dele, foi um erro, ele errou, mas eu acredito que algo ficava incomodando a ele, Então ele sentia, quando ele diz aqui, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu acredito que por vezes ele pensava, o que eu fiz não está certo. Só que é aquilo que eu disse, muitas das vezes a gente sabe que não está certo, mas é muito difícil sair, é muito difícil abandonar, porque muitas das vezes nós expormos o pecado, parece ser humilhação. Muitas das vezes é o medo do que vão falar, é o medo de como vão agir, é o medo do que vão pensar de nós. Às vezes nós temos uma reputação, mas o que eu quero dizer com isso aqui nesse dia? É que Jesus, ele pega os nossos pecados e ele lança no mar do esquecimento, mas que para isso precisa haver
arrependimento. Para isso precisa haver arrependimento. A Bíblia ela é clara quando ela diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia. E a misericórdia de Deus realmente ela alcança aquele coração que viu que errou, que pecou, mas se arrepende. Ele sabia profundamente dos seus erros, estava em sua consciência. Era algo que ele não podia conviver normalmente, pois estava em suas lembranças, oprimindo seu espírito. Davi tinha sensibilidade a ponto de reconhecer o seu pecado. E aqui, irmãos, o que acontece? Davi, ele era rei. Ele era rei, a autoridade maior daquele tempo. Se ele dissesse ali para Natã na hora, se ele não quisesse reconhecer o pecado dele ali na hora, se ele quisesse falar que era mentira de Natã, se ele não desse sensibilidade ao que Deus estava falando, a Deus que queria corrigir os seus passos, ele podia muito bem mandar matar Natã, como ele fez. Ele já tinha cometido um assassinato, ele poderia muito bem ter feito aquilo. Ele poderia dizer que era mentira de Natã, mas ainda que ele era rei, isso não subiu para sua cabeça, mas ele reconheceu que ele tinha errado, que ele tinha pecado, mas ele sabia que se ele buscasse esconderijo, se ele buscasse abrigo em Deus, Deus era capaz de perdoá-lo. E a Bíblia diz que Davi, ele compõe esse salmo que nós estamos estudando, que é o Salmo de número 51, a revista nos diz que é durante esse tempo da vida dele em que ele está vivendo todo esse confronto, em que ele está vivendo toda essa situação, é que ele compõe esse salmo, que é um salmo muito lindo. Mas o que aconteceu? Ele teve a sensibilidade de reconhecer o seu erro. Ele teve a sensibilidade de reconhecer que aquilo que ele tinha feito, porque quando a gente pega lá o livro de Samuel, que a gente vai ver no último versículo, que é o versículo 27, diz assim: e passado o luto, Davi a recolheu em sua casa e lhe foi por mulher, e ela lhe deu um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Então, o que Davi fez era mal, ele desagradou, ele não agradou ao Senhor. E ele teve essa sensibilidade quando o profeta chega até ele de reconhecer o seu pecado. O tópico 2 e 2 nos diz assim: a confissão e o pedido de perdão. Davi não só reconhece o seu pecado, mas também o confessa. Ou seja, ele não só reconheceu que ele pecou, mas ele também confessa o seu pecado. Ele diz assim: contra ti somente pequei e fiz o que parece mal aos teus olhos. Percebemos que Davi confessa e pede o perdão de Deus. Os pecados não confessados afasta o crente da presença de Deus. É o que eu disse aqui. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo e é poderoso para nos libertar e para nos perdoar. Pecado, irmãos, eu quero dizer algo aqui que é muito importante e que você grave muito bem isso. Tempo não apaga o pecado. O tempo não tira o pecado da nossa vida. Tempo de crente, sentir a presença de Deus, estar todo mundo na igreja reunido, isso não apaga o pecado que muitas das vezes nós cometemos. O que apaga o nosso pecado é fazer o que a Bíblia fala, confessar e deixar. Tem que haver confissão e tem que haver abandono do pecado. É isso que precisa haver. E é isso que nós vemos na vida de Davi. Porque muitas das vezes, muitas pessoas que a gente conhece, que às vezes estava há tanto tempo andando com Jesus, servindo a Jesus, ministrava na casa do Senhor, falava, sentia a presença de Deus, mas cometeu algo e muitas
muitas das vezes aquilo não foi falado, aquilo não foi confessado, e aquilo vai trazendo um enfraquecimento espiritual, aquilo vai trazendo a morte espiritual, e nós precisamos ter cuidado com isso. Nós precisamos, irmãos, nos fortalecer espiritualmente. E aqui na história, aqui na revista ainda continua dizendo assim: os pecados não confessados afastam o crente de Deus, da mesma forma que o pecado prazeroso mantém o não cristão longe do Senhor, que poderia libertar. O mais importante ao ser humano, ao reconhecer os nossos pecados cometidos, é o amor de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, que aceita o desejo de ser santo, como Ele é santo. Eu quero esse tópico aqui, né? Encerrar ele, o tópico 2 e 2, dizendo que ainda que há, porque muitas das vezes o que as pessoas dizem é o seguinte: fulano não era crente e agora converteu e acha que é o Todo-Poderoso e acha que já não tem mais pecado. Mas o que acontece? Quando a pessoa, os olhos espirituais dela são abertos e ela entende esse chamado de Jesus Cristo, essa morte de Jesus Cristo, essa remissão de pecado, ele tem esse desejo que é falado aqui na lição, de ser santo como o Senhor é santo. E ser santo é imitar aquilo que o Senhor nos deixou para poder fazer. Essa santidade, essa separação, essa santificação, nós só conseguimos ela se nós estivermos pertinho de Jesus, juntinhos da cruz de Cristo. É que nós encontramos isso para as nossas vidas. O tópico 2 e 3 diz o seguinte: o perdão, ele não aniquila as consequências. Nós já vimos que Davi, ele se arrepende, ele fala com o Senhor, ele diz que por mais que ele não tinha confessado, os seus pecados estavam diante dele. Então ele já se arrependeu daquilo que ele fez. E o Senhor o perdoou? Perdoou, claro, os nossos pecados, eles são perdoados. Mas saiba de uma coisa: tudo aquilo que a gente faz tem uma consequência. Todo o pecado que é cometido, ou não pecado, tudo na nossa vida que a gente faz, ela tem uma consequência. Seja ela boa ou seja ela ruim, mas tem uma consequência. E o perdão de Deus não anula essa consequência que o pecado traz. E é isso que nós vamos ver aqui. Davi recebe o perdão de Deus, mas vem a consequência sobre a vida dele, dos atos que ele fez. Tópico 2 e 3. O perdão não aniquila as consequências. Embora Davi tenha sido perdoado pelo Senhor, sofreu as consequências do seu ato. Em decorrência deste ato, a espada não se apartaria da casa de Davi. Deus exerceu seu juízo sobre a vida de Davi. O filho nascido em decorrência do adultério morreu. O mal veio sobre a família de Davi. As concubinas de Davi foram publicamente envergonhadas. A Bíblia diz que passado o tempo, né, que Natã fala essa profecia para Davi, o filho dele nasce, e a Bíblia fala que Davi ora e que Davi jejua, e que o Senhor, ele leva essa criança, que essa criança, ela não se mantém com vida, e eles chegam, dão a notícia para Davi, e é interessante que fala que Davi se levanta, e ele sai ali daquele estado que ele estava diante de Deus. E o que nós vemos com isso? Que Davi, ele cometeu o pecado, o Senhor o perdoou, mas teve consequência. A consequência que teve, a Bíblia diz que a espada não se apartaria da casa de Davi. E nós vemos que a história de Davi, se nós formos continuar a ler, nós vemos que o seu filho, Absalão, ele se revoltou contra o seu pai, ele pegou suas concubinas e todo Israel viu o que ele fez
fez ali. Nós vemos também outro ponto, que a filha de Davi, a filha de Davi, o irmão dela, Minom, estupra a própria irmã. Acontece isso e é passado aquele tempo e Absalão se revolta contra isso, e passado 2 anos ele mata o seu irmão. Ou seja, aquilo que Davi ele fez lá escondido, ele não fez em público, que eu acho que ele quis manter, né, uma vida de aparência, o Senhor lançou em público tudo aquilo que ele fez de outras formas, mesmo depois de tendo perdoado, porque tinha consequência. Aquilo que nós fazemos, irmãos, nós temos um Deus que tudo vê, nós temos um Deus que ele é justo, ele pesa, a balança dele não é enganosa, porque muitas das vezes a justiça do homem, ela é falha. Às vezes o homem julga, e ele julga não com coerência, mas com Deus não é dessa forma. Aquilo que Deus julga, aquilo que Deus faz é o melhor, é o perfeito, e ele sabe como fazer. Então veio toda essa consequência sobre a vida. O filho dele tenta usurpar o próprio trono dele, e isso em decorrência de todos esses atos, para cumprir aquilo que a Bíblia diz, que o que ele tinha feito escondido, o Senhor ia colocar a público. Então nós vemos que, ainda que o Senhor nos perdoa, tem consequências para os nossos atos. É aquilo que diz, é a lei da semeadura. Dessa lei ninguém escapa. Se nós semearmos o bem, nós vamos colher o bem. Mas se nós semearmos o mal, nós vamos colher o mal. E vem outro ponto de ensinamento para nós aqui. O que nós temos semeado, o que nós temos feito, qual tem sido os nossos passos, qual tem sido os nossos caminhos, as nossas obras, como tem sido feita a nossa semeadura, o que nós temos plantado. É momento de reflexão, irmãos. É momento de nós pensarmos aquilo que nós estamos semeando, aquilo que nós estamos plantando, para quando chegar o dia da colheita, nós possamos estar tranquilos, porque é impossível, se eu tiver uma plantação, eu plantar laranja e eu colher mamão. É impossível. Se eu plantar laranja, eu vou colher laranja. Se eu plantar mamão, eu vou colher mamão. E foi aquilo que Deus fez. Ele perdoou, porém teve essa consequência na vida de Davi. 2 pontos devem ser observados. O primeiro, o perdão de Deus liberta o nosso acesso a Ele. Segundo, mesmo sendo perdoado, sofreremos as consequências dos nossos pecados. É preciso permanentemente vigilância e oração. Os dois andam juntos. Não tem como caminhar sozinho. Não adianta nada eu ir para o meu quarto, eu orar o dia todo, eu jejuar o dia todo, e quando eu sair do meu quarto vir alguma atitude e eu não vigiar. Às vezes eu vou falar algo, vou ofender, vou brigar, vou fazer alguma coisa que desagrada a Deus. Não adiantou. Os dois vivem juntos. E como não adianta também eu vigiar ao extremo, mas eu não ter uma vida de oração com Deus, eu não ter uma vida de jejum, porque ser crente é muito mais complexo do que você colocar a sua melhor roupa e ir ao culto e ofertar e dizimar na casa do Senhor e louvar e cantar bonito. É muito mais que isso. É comunhão, é intimidade, é ter uma vida pautada, é ter o Senhor como centro da nossa vida. Isso sim é ter vida com Deus, e é isso que nós precisamos, é isso que hoje em dia a igreja precisa, de pessoas que realmente têm intimidade com Deus. Porque intimidade é a melhor coisa e a melhor maneira de nós vencermos. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E nós sabemos que a tendência das coisas não são melhorar. Quantos estão esperando, mas vai melhorar, vai ficar melhor. Pode que essa crise, essa pandemia, isso nós estamos vivendo agora, eu creio que realmente vai passar. Mas o mundo, ele é mau. E assim nós partimos, né, para o tópico de número 3, que são os pedidos do salmista.
Nós já aprendemos então sobre o pecado, como que ele pecou, a condição em que ele escreveu o salmo, como o profeta chega até ele, como ele busca o arrependimento, a consequência que teve. E agora nós vamos falar sobre os pedidos do salmista, que está no tópico de número 3. O pecado não trouxe apenas consequências externas a Davi, mas também interna. A sua intimidade com Deus foi afetada. A sua alma foi tomada de angústia. Nesse sentido, ele expressa o Salmo 51 com vários pedidos a Deus. Um dos pedidos que ele faz nesse salmo, que é o tópico de número 3, caderno 1. Após reconhecer o seu erro, Davi expressa seu anseio por ter seu coração cheio de sabedoria. Há diversos significados para a palavra sabedoria, entre eles a capacidade de lidar com os problemas que podem ser externos e internos. Davi os enfrentou em sua caminhada. Em todos os problemas que Davi buscou se aconselhar com Deus, sagrou-se vencedor. No entanto, faltou-lhe sabedoria para lidar com seus próprios pecados residentes, não consultando ao Senhor se deveria ou não agir daquela forma. Ele tinha todas as condições para ouvir as instruções do Senhor, pois tinha profunda intimidade. Todavia, desprezou o caminho correto. Aconselhar-se com o Criador. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem teme ao Senhor foge do pecado quando ele bate a porta. Aqui o comentarista ele está dizendo que Davi ele poderia ter vivido aquela situação, como eu disse anteriormente. Ele poderia ter olhado e ele poderia ter corrido, ele poderia ter fugido, mas não, ele preferiu seguir aquilo que a sua carne, que o seu instinto disse para ele, né? E quando nós entramos por esse caminho, nós sabemos que muitas das vezes ele não tem volta, muitas das vezes não consegue se arrepender, entra em determinadas situações em que não consegue sair. E Davi, na sua oração, no seu salmo, ele pede a Deus que ele quer conhecer a sabedoria. E nos nossos dias que nós vivemos, é muito importante nós pedirmos ao Senhor que nós sejamos sábios, que a sabedoria ela esteja na nossa vida. E é a sabedoria, irmãos, que vem de Deus, é a sabedoria que vem do céu. Não que nós não precisamos de buscar o conhecimento terreno, as coisas aqui da terra. Às vezes é estudar mais, fazer uma faculdade, uma graduação, uma pós-graduação. Não que isso não seja preciso, mas isso tudo é passageiro, isso tudo passa. Mas quando nós buscamos sabedoria naquele que é a fonte, naquele que pode nos ajudar, quando nós estamos às vezes em alguma situação, que eu vou dizer por mim, que eu já passei na minha vida, momentos em que eu estava numa situação que eu dizia, Senhor, eu não sei como fazer, eu não sei como agir, e agora, como que vai ser? Mas quando a gente busca esse conselho, quando a gente busca aconselhar com o Senhor, Ele nos direciona para o caminho que é certo. Quando a gente busca o aconselhamento dele, ele nos coloca num caminho que é certo e que vai ser o melhor para as nossas vidas. Às vezes não é aquilo que nós queremos, porque muitas das vezes buscar a sabedoria de Deus, buscar o conselho de Deus vai contra o nosso eu, vai contra o nosso querer, porque o meu querer às vezes é porque eu estou vendo agora, eu estou vendo hoje, mas o nosso Deus, ele está vendo amanhã. Ele está vendo daqui a 2, 3 anos, coisa que eu não consigo ver. Às vezes eu posso deitar e posso imaginar, minha vida vai estar assim, daqui 2, 3 anos, 3 meses, ou no domingo que eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Mas tem uma coisa, nós só vemos e podemos imaginar, mas quem sabe o que vai acontecer é o nosso Deus. Por isso nós precisamos buscar sabedoria, é aquela sabedoria
sabedoria que vem do alto, que ela é pura. É essa sabedoria que nós precisamos buscar na nossa vida. O tópico 3 e 2, ele pede para ser purificado com hisopo. Davi pede ao Senhor que o purifique com hisopo, está no Salmo 51, verso 7. Davi queria ter a certeza de estar completamente purificada. O hisopo é um arbusto, é uma planta aromática com cacho de flores amareladas que crescem nas fendas da rocha. Ele era usado na cerimônia da purificação. Os irmãos lembram que quando nós estudamos aquela revista que falou de Levítico, falava da purificação, de como que era feito, falava do holocausto e falava também do hisopo. Ele era usado na cerimônia da purificação. Outra passagem relacionada ao hisopo ocorre quando os israelitas, para que os seus filhos escapassem da morte dos primogênitos do Egito, molharam um feixe de hisopo no sangue de um cordeiro sem defeito, morto naquele dia, e besuntasse o alto e as laterais da porta de sua casa. Davi sabia que as chagas do seu pecado eram grandes, portanto, queria se sentir completamente restaurado pelo seu Senhor. Os nossos pecados são purificados por meio do sangue de Cristo. É por isso que o sangue de Cristo é chamado de sangue da aspersão. Glória a Deus. E é o que nós vamos falar aqui agora um pouquinho nesse tópico 3 e 2. Irmãos, a Bíblia diz que ainda que os nossos pecados eles sejam como a escarlata, né? Ou como algo muito manchado, muito vermelho, eles se tornarão brancos como a neve. E como isso é possível? Isso é possível através do nosso arrependimento e quando nós encontramos o Senhor como nosso suficiente Salvador. Não importa aquilo que nós fizemos, não importa o que nós falamos e nem por onde andamos. Quando nós encontramos com Jesus, a Bíblia diz que o Senhor, Ele pega os nossos pecados e Ele lança no mar do esquecimento. É isso que o Senhor faz. E cotidianamente, quando a gente vai orar, essa pelo menos é uma oração que eu faço, eu digo: Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa dos meus pecados. A Bíblia diz que Jó, ele era um homem tão reto que ele fazia holocausto, ele colocava holocausto para os seus filhos e para os pecados que porventura os filhos dele viessem a cometer. E era assim que ele fazia, era assim que ele andava diante de Deus. Ou seja, os nossos pecados, eles têm perdão se nós lançarmos eles sobre Jesus Cristo. Davi pediu para que fosse purificado como hisopo, que naquela época era aquela erva ali, né, que livrava, né, que era aquela erva que livrava, que limpava, que quando era pegado aquela erva, ela limpava. E era isso que Davi queria que fosse feito na vida dele. Ele queria que fosse limpo o seu pecado. Eu acredito que ele sentiu uma podridão diante de Deus. Eu acredito porque a Bíblia, ela é muito clara quando ela diz que Davi, ele se arrepende. Esse salmo nós vemos o arrependimento. No verso de número 10 ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração. Ele pede para que Deus crie outro coração nele. Ele fez tudo que não agradava a Deus, mas quando o arrependimento chegou na vida dele, o arrependimento chega de verdade na vida dele, e ele realmente arrepende e ele quer ficar limpo daquele pecado. E nas nossas vidas não é diferente. Os nossos pecados, eles precisam ser limpos, eles precisam ser perdoados pelo poder que há no sangue de Jesus. E não importa qual
qual seja o pecado que é feito, o pecado que você cometeu. Eu quero te dizer que às vezes eu não sei aonde esse vídeo vai chegar, onde vai te alcançar. Às vezes eu nem conheço você, mas eu quero te dizer que não importa o que você fez, você é especial para Deus, você tem valor para Deus. Ele te ama, Ele deu o Filho dele para morrer no seu lugar. Aquela cruz estava os nossos pecados, e ali quando Jesus verte o sangue dele, esse sangue perdoa os nossos pecados. Jesus morreu morte de cruz para perdoar os nossos pecados. Quando Jesus morre, é abolida aquela lei lá do Antigo Testamento que tinha que pegar o cordeiro, como nós falamos aqui, e fazer aquela purificação, aquela oferta a Deus. Mas quando Jesus morre na cruz, o véu do templo se rasga de alto a baixo e nós temos livre acesso. Se hoje você se encontra nessa situação com algo que você fez que não agradou a Deus e que você sente no seu coração acusado ou acusada, achando que não tem jeito, eu quero te dizer que tem jeito sim, porque Jesus, o sangue dele perdoa pecado. Tem jeito, basta somente você chegar ao Senhor, basta somente você dar o primeiro passo para ele entrar na sua casa. A Bíblia conta de Zaqueu que ele desejava ver Jesus, só que ele tinha uma pequena estatura, e a Bíblia diz que quando ele ouviu dizer que Jesus ia passar, ele sobe numa figueira e ele quer ver Jesus. Só que quem viu Zaqueu primeiro foi Jesus, que Jesus diz: Zaqueu, desce daí depressa. E Zaqueu desce e tem um encontro com Jesus. Zaqueu, ele era chefe ali dos publicanos, e a Bíblia diz que quando ele encontra com Jesus, ele se arrepende daquilo que ele faz, porque o encontro com Jesus gera arrependimento na nossa vida. E quando ele encontra com Jesus, ele diz assim: Senhor, se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo até quadruplicado. Por quê? Porque ele sabia que o que ele fazia não agradava a Deus, mas quando Jesus chega e entra na vida dele, ele quer ter uma vida diferente. E assim nós precisamos fazer. Nós somos nascidos de novo, nós somos o corpo, nós somos a igreja do Senhor, e nascidos de novo, e é o sangue de Jesus Cristo que nos deu esse direito e que nos perdoou de todos os nossos pecados. Glória a Deus. E aqui indo para o encerramento, o 3:3. A alegria da tua salvação. Então Davi pede ao Senhor para ser sábio. Davi pede ao Senhor para ser purificado o seu pecado, para ser limpo o seu pecado. E Davi pede ao Senhor a alegria da salvação. E esse tópico, irmãos, eu acho muito interessante, porque na hora, que a pessoa ela está cometendo algo que não agrada a Deus, independente do que seja, na hora que ela está ali satisfazendo a sua carne com o que não agrada a Deus, pode parecer prazeroso, pode parecer gostoso, pode parecer que não vai ter dano, parece que a pessoa ela está fora de si. Mas quando o Espírito Santo, eu estou dizendo para nós que conhecemos a palavra de Deus, quando o Espírito Santo vem e ele fala: meu filho, minha filha, você não poderia fazer assim. Você não deveria agir dessa maneira. E isso vem na nossa mente, quando a gente comete algo que não agrada a Deus. E a gente fica triste e a gente perde muitas das vezes a nossa alegria. E eu acredito que Davi, ele foi passando aqueles dias ali, depois que ele cometeu todo esse processo, eu acredito que ele foi perdendo a alegria que ele tinha. Eu acredito que ele foi perdendo aquela satisfação que ele tinha, porque a Bíblia diz que o pecado, ele vai enfraquecendo os ossos. É isso que acontece. E a pessoa vai perdendo aquela alegria e aquela comunhão que tem com Deus. E é isso que nós vamos ler aqui no tópico 3.
há duas expressões fundamentais no verso 12: alegria e salvação. Davi estava em um estado de angústia profunda e sentindo-se preso em decorrência do seu pecado. Duas lições aprendemos aqui. O caminho da santidade conduz as pessoas à alegria e à salvação. O caminho do pecado conduz à tristeza e à morte. A alegria na proveitosa proximidade de Deus é o verdadeiro poder motivador do novo estilo de vida que o poeta vislumbra aqui. Salvação. Aqui não se trata simplesmente do perdão, mas das bênçãos que se seguem. Davi pediu ao Senhor que lhe desse a alegria da salvação. Quanto dos nossos dias, nós vivemos na era que é a era da depressão. As pessoas hoje, elas são deprimidas, elas se deprimem, Como eu já disse, o mundo é mau. Nós vivemos numa era em que às vezes ninguém tem tempo para ninguém, todo mundo vive numa vida de correria, cada um no seu canto, lutando pelas suas coisas, lutando pelos seus afazeres, buscando as suas coisas, Porque isso é necessário, nós precisamos disso. E nesse meio tempo, nessa correria, muitas das vezes nós vamos nos sentindo triste. Nós vamos deixando essa tristeza e essa angústia entrar na nossa vida e entrar no nosso coração. Mas eu quero dizer que nós que somos servos do Senhor, nós que somos filhos, filhas de Deus, nós temos um consolo que é o Espírito Santo, que Ele deixou aqui. Ele disse que Ele ia para o Pai, mas Ele ia deixar um que era o Espírito, que era consolador. Nós não estamos só, ainda que venha às vezes essa tristeza, essa angústia, quando nós não estamos no pecado, quando nós estamos perto de Deus, quando nós estamos junto com o Senhor, essa alegria ela vai enchendo a nossa vida. Mas quem sabe hoje eu estou falando aqui e alguém que vai ouvir essa palavra que eu estou dizendo aqui está nesse estado contrário, cometeu algo e essa tristeza aflige seu coração. Eu quero te dizer que há esperança para você. Eu quero te dizer que há esperança para a sua vida. E hoje o Senhor preparou essa oportunidade, essa lição, para que chegasse até o seu ouvido e você entendesse que o Senhor pode te dar a alegria da salvação. Essa alegria da salvação, o que é? É você saber que ainda que tudo aqui está desse jeito, que parece que está uma bagunça e que nós não sabemos como que as coisas vão ser resolvidas, mas nós sabemos que nós temos uma pátria, nós temos uma casa e que nós não somos daqui, nós somos do céu e nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos, forasteiros, estamos em terra estranha. A minha pátria, sua casa não é aqui, é no céu. E Jesus vem, Ele não tarda, Ele vem para buscar a sua igreja e Ele não vai tardar, está muito próximo. Aí você pode dizer assim, mas eu ouço dizer há tanto tempo que Jesus vem e Ele não veio ainda. Realmente Ele não veio, mas o tempo, se você conhece essa palavra e se você conhece, já estudou, já ouviu, você sabe que nós já temos todos os sinais para que o Senhor volte e pegue a igreja dele e leve a igreja dele daqui para morar com ele. Mas enquanto isso não acontece, que nós possamos sentir essa alegria da salvação, que hoje o Senhor entre na sua casa, que hoje o Senhor entre no seu lar e te traga alegria, te traga gozo do Espírito Santo, porque às vezes já perdeu, às vezes não tem, às vezes a preocupação e saber como que vai ficar e como que as coisas estão, o seu coração está afligido, mas que em nome de Jesus, você que
ver esse vídeo, que chegue alegria na sua casa, que chegue a presença de Deus, que chegue a esperança para a sua vida e que você tenha alegria de saber que muito breve você estará pertinho de Jesus e andando com Ele, pisando em ruas de ouro, porque o que nos espera lá é rua de ouro, é mar de cristal. É isso que o Senhor tem preparado para nós, para a sua igreja. E assim, nós partimos aqui para a conclusão. E a conclusão diz: o Salmo 51 é um importante auxílio na conscientização da realidade da nossa natureza pecaminosa, da relevância do arrependimento e da busca por restauração. O Senhor Deus é poderoso para perdoar, restaurar o arrependido. Graças a Deus. E o que eu quero dizer para você? Nós falamos aqui de um homem que é um homem segundo o coração de Deus. Ele cometeu tudo isso, mas é um homem segundo o coração de Deus, porque houve arrependimento na vida dele. Se nós formos olhar, irmãos, é uma sucessão de erros. Já não bastava o adultério, teve o homicídio também que ele cometeu. São dois crimes que aos nossos olhos pecado é pecado, não tem tamanho, não tem pecadinho, não tem pecadão, mas aos nossos olhos, quando a gente lê isso, a gente vê que são dois graves erros que ele cometeu. Tipo assim, aos nossos olhos, eu não estou dizendo perante Deus, mas por exemplo, se Davi tivesse contado uma mentira e cometido um adultério, mentido e cometido um assassinato, ao meu olhar, um assassinato seria pior do que uma mentira. Aos olhos de Deus é a mesma coisa, mas aos meus olhos é diferente. Eu consigo ver isso com diferença. Mas Davi fez isso, mas ele se arrependeu. E quando ele se arrepende, há esperança. Davi cometeu tudo isso, mas continuou sendo o homem segundo o coração de Deus. Leia na sua casa, medite nesse salmo, leia Samuel, 2 Samuel capítulo 12, leia o capítulo 13 também. Às vezes não ficou muito claro para você, às vezes eu não consegui passar para você aquilo que fala realmente, mas leia na sua casa esses dois textos e depois você lê o Salmo 51 para você entender. A história diz assim que Davi, quando ele chega, para poder falar, para poder compor esse salmo, quando ele chega diante de Deus, isso é a história que fala, irmãos, que ele tira a coroa, ele tira a capa, ele se despe ali de tudo que era do reino, do reinaldo, e ele pede para o Senhor não retirar dele a presença do Espírito Santo. Ele não queria perder na vida dele a presença de Deus na vida dele, que era aquele Davi que tirou a arca, que levou a arca, que se sentiu feliz e que ele dançava ali porque ele estava sentindo a presença de Deus. Quando ele chega e ele é confrontado e ele cria esse salmo, ele não quer perder essa alegria que tem na vida dele. Ele não estava importando se ele perdesse o reinado, se ele perdesse as regalias ali que ele tinha com o reinado, mas ele não queria perder a presença de Deus na vida dele. E mais uma vez eu peço aos irmãos, oremos para que a presença de Deus ela seja constante na nossa vida, para que a presença de Deus ela seja no nosso coração. Não percamos a presença de Jesus, porque é a presença de Jesus que nos faz vencer, é a presença de Jesus que nos move para que nós possamos continuar. Amém? Graças a Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos deu. Eu quero aproveitar aqui, esse finalzinho para parabenizar, todas as mães da nossa igreja, todas as mamães que forem ver esse vídeo, que domingo é o nosso dia, que eu também sou mãe, então é o nosso dia, que Deus abençoe e te dê um dia de vitória, um dia de bênção, que o Senhor satisfaça as suas petições e que em nome de Jesus, se você não tem a alegria de ver todos os seus filhos na presença do Senhor, que Ele te proporcione isso e que você consiga ver toda a sua família, todos os seus filhos nos pés
pés de Jesus, porque essa é a nossa alegria. Que Deus abençoe todas as irmãs, dê um feliz dia das mães para todas as irmãs. E eu gostaria de fazer uma oração terminando essa aula, para que o Espírito Santo, quando você ouvir, ele se encarregue de falar e de transmitir para você aquilo que eu não consegui passar. Senhor Deus e poderoso Pai, Senhor, na Tua presença, ó Deus, nós estamos reunidos no Seu nome. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te glorificamos. Senhor, aqui está a Sua palavra, a qual foi falada. Ó Deus, aquilo que eu não consegui falar, aquilo que eu não consegui expressar, aquilo que faltou, que nessa hora, em um nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, ele traga a mente, abre a mente dessa pessoa que viu, Senhor, que ouviu essa palavra até o final. Senhor, eu peço que o Senhor entre agora e que traga a alegria da salvação, que é isso que nós falamos aqui, que o Senhor traga. Ó Deus, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, ó Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas, nós somos os Teus filhos e estamos na Sua presença. Ó Deus, nós Te pedimos todas essas bênçãos e Te agradecemos em o nome de Jesus. Amém.